Seja bem-vindo ao podcast Centro Cristão da Família Ananindeua. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nosso Facebook, Instagram ou TikTok, como Centro Cristão da Família. Você também pode ouvir essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube/Centro Cristão da Família. Seja muito bem-vindo à nossa casa apostólica. Graças e paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós fomos incumbidos de trazer a palavra de Deus para a igreja, amém? E eu creio que o Senhor, desde o louvor, já está operando no meio de nós, enchendo nossos corações, amém? Como disse essa última canção, e quem sugeriu essa canção que nós cantamos agora por último, né, que é Santo para Sempre, o nome dela, foi a profetisa que nos sugeriu essa canção, e ela fala exatamente daquilo que nós vamos conversar hoje à noite, que são domínios, governos, poderes, amém? Existe um governo que está acima de todos os governos, amém? Um reino que está acima de todos os reinos. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, né? Fosse colocado aqui, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 30. Nós estamos no mês do testemunho, amém? O testemunho. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, né, eu ia colocar a pedra do testemunho, amém? E diz assim, ó: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. 31. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Eu quero que você grave esses componentes, tá? A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Peito e braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó de bagulha do trigo na eira durante o verão. Amém. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Amém? Queridos, essa história, para quem não conhece, isso foi um sonho que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve. Ele sonhou com essa estátua, e quando ele teve esse sonho, ele ficou perturbado, ele queria saber o que isso significava. E ele convocou os magos lá da Babilônia, os sábios, os magos, para que eles revelassem o significado. E os magos falaram assim: rei Nabucodonosor, conta pra gente o sonho e a gente vai revelar o significado. Ele falou: não, eu não vou contar o sonho, porque se eu contar o sonho, vocês vão inventar alguma história e eu vou ter que aceitar essa história. Eu quero que vocês me revelem o sonho e o seu significado. E eles falaram: mas não tem como, impossível, rei. Ninguém sobre a terra pode fazer isso. E o rei ficou tão irado, com tanta raiva, que ele decretou para que todos os magos, todos os sábios de toda a Babilônia fossem executados. E quando essa notícia chegou no ouvido de Daniel, ele fez aquilo que nós aprendemos semana passada com a profetisa. Ele pensou nos seus amigos, que também tinham fé no Senhor Jesus. E eles viram que a vida deles também estava em apuros.
porque eles iam ser mortos juntamente com toda essa galera aí. E eles se juntaram e começaram a orar, pedindo para que Deus revelasse. Ele foi com um dos comandantes, um dos responsáveis, que era Arioque, e disse: olha, pede para o rei um tempo, que nós vamos orar e o nosso Deus vai trazer a revelação desse sonho. E eles oraram juntos, e o Senhor revelou ao coração de Daniel o que significava. E ele foi perante o rei, e isso aqui é Daniel contando o sonho do rei, né? Dizendo para o rei: olha, rei, foi esse o sonho que tu teve. Tu sonhou com uma estátua, sua cabeça era de ouro, né? O seu peito e os seus braços eram de prata, né? O seu ventre e o seu quadril era de bronze, e os seus pés eram de ferro, suas pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. E essa estrutura dessa estátua, o rei estava sonhando e pensando consigo o que se daria durante muito tempo, né? Qual seria o futuro das gerações. E ele teve esse sonho depois disso. E essa estátua, ela representa períodos na história. A cabeça, quando Daniel revelou para ele o significado, ele disse: a cabeça de ouro és tu, ó rei, é a Babilônia. E depois da Babilônia virá outro reino, que significava o peitoral e os braços de ferro. E depois virá outro reino, e cada reino tomará o lugar do reino anterior. Então, quando a Babilônia caísse, viria outro reino, que era representado pela prata. Depois viria outro reino, que era representado pelo bronze. E assim ia vir reinos e reinos e reinos, até chegar no barro, nos pés, que seria o último reino, que, quando os estudiosos trazem, né, o significado disso, é o reino de Roma, né, o Império Romano. E o sonho diz que uma pedra foi cortada de um monte. E essa pedra, ela vinha e batia na estátua, nos pés da estátua. E quando batia, toda a estátua implodia, né, quebrava, esmiuçava, e toda a estátua virava pó, né. Aquela pedra, ela destruía tudo. E aquela pedra se estabelecia, e a palavra diz que ela virava um monte, e esse monte se expandia, crescia e enchia toda a terra. Amém? Então esse é o contexto e o panorama do sonho do rei que Daniel revelou. E o que é essa pedra, queridos? Essa pedra é o reino de Deus, amém? Porque o reino de Deus, ele está acima de qualquer reino. Sempre vem um reino, a gente conhece a história, vem um reino que sobrepuja outro reino, que vence numa guerra outro reino, às vezes por diferentes tipos de táticas militares, ou algum tipo de táticas de outras naturezas, mas ele vem, um reino vem e toma o lugar de outro reino. E a palavra diz que no Império Romano, né, que é os pés de barro e de prata, foi quando foi a revelação do Filho de Deus. Foi a revelação de Cristo durante o Império Romano. Então, por isso que a pedra, ela vem nos pés, na época desse império. Foi quando Jesus foi revelado. E quando Jesus foi revelado, o Senhor veio trazer um reino que nunca teria fim, que ia extinguir todos os outros reinos. E seria um reino que encheria toda a terra. E esse é o significado desse sonho, dessa estátua. E eu pensando, Deus trazendo muitas revelações ao meu coração. E uma coisa que veio sobre mim é que essa estátua, ela representa também as nossas vidas, a vida de cada um de nós. Eu coloquei aqui: existem reinos e domínios que se instalaram em nós e ditam as nossas ações. Amém? Todo reino tem seus estatutos. Todo império, ele tem a sua forma de agir, a sua forma de proceder. E aqueles que vivem debaixo de algum reino, vivem esses estatutos desse reino vigente. E a cabeça de ouro, né, que foi o primeiro reino, era o reino vigente, o reino da Babilônia. Foi um reino, uma coisa que nós temos também que atentar, que foi que eu percebi isso, é que você pode reparar que cada parte vai ficando um valor menor. A cabeça de ouro, ela tem valor maior, né? Porque o ouro tem valor maior. A prata já tem um valor secundário, um valor um pouco menor que o ouro. O bronze menor, o bronze menor, né? O ferro menor ainda e o barro muito menor ainda. E umas coisas que acontecem durante a nossa existência, a história da vida de cada um de nós, é que reinos se instalam dentro das nossas vidas. E esses reinos, eles tentam nos dominar.
eles tentam ditar o nosso comportamento. Eu queria que nós abríssemos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1. Isso. Diz assim, lá no comecinho, né? No começo da história. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Queridos, aqui no início da história, o Senhor fez o homem do pó da terra, né? O Senhor criou a mulher, e o Senhor estava formando o homem de acordo com o seu reino. O homem e a mulher no jardim, nós, né, no início, vivíamos para o reino de Deus. E o que o Senhor fez? O homem foi ensinando Adão, a mulher, a cultivarem o jardim, terem as suas atividades para crescerem. O Senhor foi ativando o homem na criatividade. Uma coisa que é interessante, hoje eu estava pensando, que a criatividade, assim, sobrenatural mesmo, do céu, que Adão tinha. Porque você imagina um homem como Adão, e quantos animais não tinham, né? Que o Senhor criou os animais e ele vinha. Hoje a gente olha como diz um pastor aí, tu olha para o gato e tem cara de gato, né? Olha para o cachorro, tem cara de cachorro. Mas na hora que você tivesse que inventar um nome para cada animal, talvez você fosse pensando um nome maluco, que a nossa mente pensa qualquer coisa, né? E fosse, olha, esse animal é tal nome, esse é tal nome. Mas eu acredito que quando você chegasse talvez no número 100, no número 500, a sua criatividade ela ia falhar para inventar já um nome novo. Ia ficar difícil de ter uma criatividade. Mas Adão não. Adão foi sendo forjado, foi crescendo na sua criatividade do céu. E ele foi inventando e ele foi fazendo, crescendo no reino como Deus estava o ensinando, ele e sua mulher. Mas quando a serpente chegou e ela perguntou para a mulher, olha, quais são as regras desse reino? Vocês podem comer da árvore? Ela falou, olha, a gente pode comer de toda a árvore, mas dessa árvore que se encontra no meio aqui, essa a gente não pode comer. E eu creio piamente, queridos, a Bíblia fala de 2 árvores, amém? Quais são as árvores que a Bíblia fala? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, amém? Isso mesmo. E eu creio que o objetivo de Deus ainda não é diferente. Ainda assim existem 2 árvores. Existe uma árvore da obediência, em que se nós nós estamos sendo forjados por Deus, em crescermos no Senhor, crescermos na obediência, na vontade de Deus, para que aprovados, segundo aquilo que Deus tem nos colocado, nós teremos direito a comer do fruto da vida eterna. Amém? Mas o homem, ele não soube entender os princípios desse reino. E nele, na mulher, a serpente colocou um outro reino, que foi uma dominação no seu coração da vaidade. E ela olhou para aquela árvore, ela viu, a palavra de Deus fala que ela viu que era uma árvore boa, um fruto bonito, e era desejável, ela desejou no seu coração, e ela pensou, eu vou comer dessa árvore, e a serpente falou que eu vou ser igual a Deus. Eu vou ter um conhecimento também do bem e do mal. E aquele reino que se instalou no seu coração levou a mulher a ter uma atitude de ir lá e quebrar os princípios do reino de Deus. Então aquele reino se colocou como se fosse a estátua e uma cabeça de ouro no coração de Eva.
e no coração de Adão. E quantas vezes, queridos, nós vivemos para o reino de Deus, mas aparece uma proposta de ouro, amém? Aparece algo vantajoso, que é vantagem aos nossos olhos. Talvez um trabalho, talvez um relacionamento, tantas e tantas coisas que aparecem diante de nós, que brilham e reluzem como se fossem ouro. Mas para que a gente conquiste essa cabeça de ouro, viva por esse reino, a gente tem que abrir mão, às vezes, de alguns princípios do reino de Deus. E foi o que aconteceu com Eva. Eva olhou e desejou, se envolvendo com aquilo que trouxe atitudes de desobediência sobre a vida dela. Essas dominações vão nos degradando em níveis cada vez mais pobres e miseráveis. Quando um reino se instala sobre a nossa vida, que não é o reino de Deus, e nós vivemos por ele, é incrível como o sonho de Nabucodonosor, ele é algo que se aplica à vida de cada um de nós. Porque o primeiro reino que se instala é uma cabeça de ouro, mas logo em seguida vem um reino de menor valor, mas esse reino que é de menor valor do que o ouro, sobrepuja, consegue vencer a cabeça de ouro. E depois o reino que é de menor valor ainda, que é o de bronze, fica acima do valor de prata. O que isso quer dizer? Que em primeiro momento a gente se envolve em coisas que não são de Deus, que parecem trazer benefícios para a nossa vida. Mas quando nós nos envolvemos com essas coisas, que parecem às vezes nem é pecado, são atividades às vezes, mas que nos afastam da presença de Deus, nos levam para mais longe de Deus, logo em seguida vem uma coisa de valor menor e também nos domina. E essa coisa de valor menor, vem outra depois dela de valor menor ainda, que também nos domina, até nos levar do ouro ao barro na dominação sobre as nossas vidas. A gente vê isso de forma muito prática sobre tudo. Por exemplo, os vícios. Quem tem uma história de vícios em drogas, muitas pessoas começaram com drogas até lícitas. Eu comecei fumando um cigarro. Às vezes eu fui para uma droga fui um pouco mais pesado. Depois eu fui para algo injetável. Depois eu fui até chegar a drogas, que me colocaram lá na miséria. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que foram se degradando. Quando a gente tem acesso à pornografia, você às vezes é uma imagem de uma internet, antigamente de revistas, e depois você busca algo mais explícito, que vai a algo mais explícito, que te leva do ouro ao barro. Às vezes a gente é vaidade, a gente quer status. E esses benefícios que o Estado pode nos trazer, nos levam a uma dominação pior, e mais escravo, e mais escravo, e mais escravo, que vai do ouro até o barro. Então essas dominações na nossa história, elas vão se instalando no nosso coração, às vezes é o medo. Eu conheço muita gente que é incrível, o cara é medroso, ele já é medroso por natureza, só que ele é fã de assistir a página policial. Ele é fã de assistir o Pimenta, o Datena. Ele gosta de ver o sangue acontecendo, o perigo, e ele fica sobressaltado. E ele começa a ficar o quê? Refém do medo. E quanto mais ele vai se envolvendo com esse reino, que começa com uma cabeça de ouro, porque ele vai assim, olha, eu vou olhar aqui, porque eu quero me proteger, eu quero ver, a minha cidade está perigosa, então eu vou ver os noticiários aqui. Só que ele vai sendo envolvido e dominado por aquele reino, que é de ouro, por um benefício de proteção, e ele vai sendo puxado para a prata, para o bronze, para o ferro, até chegar no barro, de maneira que às vezes ele não consegue nem sair de casa, de tanto pavor e medo que ele tem. Então os reinos, eles vão ditando os nossos comportamentos e as nossas ações. A mentira, amém? Amém? Nem o mentiroso, tem aquela, o cara é pouco mentiroso ele, mas nem o mentiroso nasce de uma hora para outra. Ele começa a mentir por causa de uma cabeça de ouro, talvez por um livramento. Se eu contar a verdade, eu vou me dar mal. Então eu vou contar uma mentira, porque eu quero me livrar de uma enrascada.
Às vezes ele conta mentira. Quem é contador aqui? Ó, a Cida é contadora. Eu vou aqui sonegar aqui o meu imposto de renda, não contar para me pagar menos imposto. Então ele obtém uma vantagem em cima de algo que não é lícito, né? De algo ilegal. Só que esse costume o leva a uma dominação de nível cada vez mais miserável e mais baixo. Isso, a depressão, a avareza. Quantos aqui, eu conheço muita gente, eu sou doido para ser rico. E na busca disso, é dominado pelo dinheiro. E como destruir essas dominações e reinos que se instalaram em nossa vida? Amém? Então essas dominações vêm, e talvez muitos de nós estamos aqui, estamos vivendo um período de dominação por sentimentos, algo em nossas vidas. A resposta para que nós possamos destruir todos esses reinos, essa estátua que se levanta sobre nós, é instalando um novo reino que encha todos os espaços que há em nós. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Então tem que vir algum reino, porque um reino vai dominando o outro, amém? Um reino mais miserável que o outro. E eu lembro daquela palavra que fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E se forem trevas, quão grandes trevas eles serão. Então realmente, como a Bíblia fala, um abismo puxa outro abismo. Mas nessa visão do rei Nabucodonosor, é incrível como essa estátua, ela foi se formando e se levantando. Mas apareceu um novo reino, amém? Apareceu um reino dos céus, que esse reino, através da manifestação do Cristo, de Jesus, veio e sobrepujou todos esses reinos. Então a maneira de quebrar dominações sobre a nossa vida é através do reinado de Cristo na vida de cada um de nós. Quando o Senhor reina, e Jesus é a pedra angular, como diz a palavra de Deus, é a pedra de esquina, amém, que dá o alinhamento, que dá o padrão para as nossas vidas, começa um trabalho de destruição, de esmiuçar todos esses reinos que nos dominam. E na pedra existem muitas promessas que a Bíblia fala a respeito dessa pedra. Eu coloquei: na pedra foram escritos mandamentos, amém? Deus pegou as tábuas da lei, né, que não eram de madeira, mas eram pedras, e escreveu os seus mandamentos. Então aquele que é atingido por Cristo, nós que um dia fomos alcançados pela palavra de Deus, pela salvação no Senhor, juntamente com Cristo, veio tudo aquilo, todos os seus ensinamentos, todas as boas novas de salvação. Amém? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que tudo aquilo que Jesus estabeleceu como mandamento sobre as nossas vidas. Então na pedra está a palavra de Deus. Amém? Então se você segue ao Senhor, nós que aceitamos a Cristo, que temos o Senhor em nossa vida, a palavra de Deus está nele, está em nós, se ele estiver em nós. Amém? A pedra também, ela derruba os gigantes. Está lá em 1 Samuel 17:49, né? Davi, quando enfrentou o gigante, é incrível que com somente uma pedra, né, quando ele lançou a pedra sobre a testa de Golias, Golias caiu. E às vezes essas dominações, elas são gigantes que se levantam no nosso coração, e elas tentam nos desanimar, elas tentam vencer, nos destruir, como a Bíblia fala que o inimigo veio para matar e destruir. Então veio para nos derrotar. E uma das coisas que Golias gosta de fazer é gritar e te humilhar. A Bíblia fala que quando teve a guerra dos filisteus, na guerra de Golias, que foi a batalha de Davi, Golias saía todo dia para dizer: olha, vocês são os covardes, vocês nunca vencerão. E é isso que o gigante faz com as nossas vidas. Ele tenta todo dia gritar e nos humilhar. Mas a pedra que Davi carregou, mesmo sendo pequena, ela foi capaz de derrotar aquele gigante. Se nós carregamos essa pedra, que é o Senhor,
que é o reino de Deus em nosso coração, não há gigante que poderá nos derrotar. Amém? A pedra também é descanso. A Bíblia fala que lá em Gênesis 28:11, que num determinado momento Jacó estava lá no relento, quando ele fugia do seu irmão Esaú, e ele não tinha onde descansar, e a Bíblia fala que ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro para descansar. E naquele descanso que ele teve lá com a pedra como travesseiro, ele teve uma visão que tinha uma escada que ia até os céus, e anjos subiam e desciam por aquela escada. Então a pedra, o Senhor, também é um descanso sobre a nossa vida. E uma das coisas que essa geração tem vivido é uma correria incessante, é um frenesi da vida que não te permite ter um relacionamento como deveria com o Senhor. Não te permite desenvolver, às vezes, até atividades que são boas para a sua vida. Quantos de nós, às vezes, trabalhamos, e chega no final de semana, que é o dia de comungar com o corpo, como aprendemos semana passada, de criar unidade com a igreja, de vir ao culto, de vir às reuniões do grupo de alcance, e às vezes o nosso cotidiano não nos permite ir. E se a gente refletir sobre o valor, o que é mais importante para as nossas vidas? Amém? O reino de Deus, as coisas do Senhor, ou às vezes as coisas do mundo que nos cansam, e Deus nos traz o descanso. As coisas do mundo, elas só nos cansam, a correria só vai tirando a nossa energia. Mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, amém? Correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Então essa pedra também é a pedra do descanso. E essa pedra também é a pedra da gratidão. Vamos ler lá em 1 Samuel 7:12. Amém? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amém. Diz assim, queridos, olha. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Gratidão, queridos, por tudo aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Existe uma pedra no nosso coração, essa pedra também, ela deve ser uma pedra de alegria por tudo que o Senhor, as obras que Deus tem feito sobre a nossa vida. Às vezes a gente tem vivido uma vida assim de, estou chegando aqui, meu Deus, me dá mais força, Senhor. É só uma luta. Eu até falo em casa, eu falo muito para minha esposa assim, que tem algumas pessoas que vivem, né, que são cristãs, e parece que Deus tem que ficar assim, todo o tempo livrando ela. Tu vai falar com ela assim: e aí, irmão, como é que você tá? Ei, irmão, é luta. Ei, irmão, ora por mim. Sempre ora por mim, irmão. Não tô bem, né? Tô enfermidade, perseguição, e estão me perseguindo. Não é fácil ser cristão, irmão. E essa pessoa, tu vê que parece que ela entrou no reino para viver um sofrimento assim, não está feliz no reino de Deus. E queridos, não existe felicidade maior do que viver o reino de Deus. A palavra de Deus fala assim que o reino de Deus, ele é alegria no espírito, né? Justiça, amém? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se a gente não está vivendo essa alegria, essa gratidão, a gente talvez esteja sendo dominado por alguma dominação. Tem alguma coisa que está nos fazendo reagir como participante de um reino que nos domina, e ele está coordenando as minhas ações em relação à vida. Porque se é o reino de Deus, as pessoas que verão a mim, elas verão a alegria do Espírito Santo. Elas verão a justiça de Deus, amém? Elas sentirão paz quando eu estiver chegando no ambiente. Às vezes a gente chega em algum lugar e as pessoas dizem assim: irmão, quando você chega, parece que as coisas ficam no lugar, o Senhor ele traz uma paz no ambiente. Por quê? Porque você carrega essa pedra.
essa pedra que quebra esses reinados. É incrível como essa pedra que tem esse poder de quebrar esses reinos de dominações, eles não quebram somente a tua estátua das dominações que estão em você, mas quebram também dos ambientes que é onde você vai. Porque as pessoas às vezes são dominadas pelo medo. Essa semana eu tive uma experiência de um amigo meu que trabalha também por aplicativo, e ele me ligou chorando, me mandou uma mensagem chorando, e disse: Ivan, eu não consigo trabalhar, porque o cunhado dele faleceu, e ele era muito chegado desse cunhado dele, muito chegado. E ele falou: não consigo mais trabalhar depois que o meu cunhado morreu. Eu tento voltar, mas eu não tenho força, Ivan. Eu queria que tu orasse por mim. Ele falou que ele sabia, né, que no nosso grupo a gente faz uma oração com os motoristas de aplicativo. E eu falei: tu tá pronto aí onde tu estás para que eu possa orar agora por ti? Ele falou: tô. Eu falei: então eu vou orar por você. Eu primeiro vou mandar uma palavra para você. Eu di para ele lá em Salmos, capítulo 22, se eu não me engano. E falei para ele: olha, todo aquele que clama a Deus, ele alcança a libertação. E aquele que espera, confia no Senhor, ele nunca é decepcionado. E eu dei essa palavra para ele e falei: confia em Deus. E agora eu vou orar pela sua vida. E eu fiz uma oração, e eu orei bastante tempo até. E depois que eu orei, ele falou: cara, eu estou sentindo já um ânimo agora. Já estou sentindo aqui uma melhora. E quando foi de tarde, ele já estava trabalhando novamente no aplicativo com a gente, né? E ele falou para todo mundo: eu queria agradecer ao Ivan que orou por mim, e o Senhor me libertou, e agora eu estou trabalhando, e já está realmente normalmente as atividades, porque a pedra que nós carregamos, ela destrói esses reinos, cara. Ela destrói esses reinos que tentam nos dominar. E se por acaso existe um reino talvez de timidez, talvez de falta de ousadia, falta de coragem na sua vida, um medo que você tem, algo que tem te dominado, e essas dominações têm te feito ter um comportamento que são ditadas por esse reino, busque ao Senhor, busque a Cristo, que é a pedra, e Ele vai esmiuçar toda e qualquer reino que esteja dominando a sua vida. E é incrível como uma coisa do sonho é que a Bíblia fala que essa pedra, ela quebrou a estátua, ela se estabeleceu, ela virou um monte, e esse monte se expandiu, e ele encheu toda a terra. Amém? Porque a salvação de Deus realmente ela é algo expansivo, né? Ela é algo que vai tomando proporções que, se nós formos permitindo que isso tome proporções, não importa o que as outras pessoas estão fazendo, não importa o que está acontecendo externamente, mas internamente está acontecendo uma revolução sobre a sua vida. É por isso que quando eu li isso aqui, estava tendo a revelação dessa palavra, eu lembrava muito, daí porque Jesus diz: o reino de Deus não está ali, e ele não está lá, ele está dentro de cada um de vocês, ele está em vocês. Então a transformação realmente de Deus é uma implosão do mal, é uma implosão, né, dessa pedra em tudo que há de mal dentro de você, de dentro para fora, te purificando. Porque em Jesus está a redenção total de toda a obra do mal sobre a sua vida. Vamos ler lá em 1 João 3,8. Amém? Primeira João, capítulo 3, versículo 8, isso. Diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Amém? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém, queridos? Então, para isso, essa pedra angular, ela se manifestou para destruir todos os níveis de dominações que tentam se estabelecer sobre a vida de cada um de nós. Amém? Que se estabeleceram, que talvez estejam aí tentando uma reação de tomar novamente esse lugar. Por isso esse reino cresce, por isso o território do reino de Deus é um território de conquistas, é um território de expansão,
porque o inimigo ele tenta se estabelecer novamente em territórios na sua terra, na sua vida, para que você às vezes volte às práticas que antes você tinha e deixou de fazer. Então o reino edifica, como a Bíblia fala, a proteção de Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o inimigo ele está ao nosso derredor, como um leão, pronto para nos tragar. Então ele tenta sempre retornar, novamente instalando um reino de dominação sobre nós. Mas mais é o Senhor por nós do que as obras do mal. Amém? E é incrível, queridos, como o reino de Deus ele veio e abrangeu. Ele abrange todos esses reinos que te dominaram, que tentam te dominar, me dominar. E uma coisa que eu estava lendo a Bíblia e isso me chamou muito a atenção e eu queria compartilhar isso com vocês, porque para mim foi um estalo de revelação da palavra. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 15. Gênesis 4, 15. Isso, diz assim, depois a gente vai continuar lendo outros versículos aqui mais à frente, mas eu vou falar aqui, ó. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo, o matasse, né? O matasse. Deixa aí, segura aí. Não precisa do 16. Caim, ele matou seu irmão Abel, amém? Então, instalou-se um reino de ciúmes, de inveja, porque Deus, ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E Caim, ele deu atenção para aquele sentimento, e sabe, aquela dominação, ela foi ficando cada vez maior, de maneira que ele chamou o próprio irmão, vamos aqui no campo. E lá no campo ele matou o seu irmão Abel. E quando ele matou Abel, por isso que eu digo que a palavra de Deus fala que esses reinos eles vão nos degradando, porque ele foi e matou Abel, né? Ele cometeu o primeiro homicídio que a palavra de Deus fala. E quando ele matou Abel, veio uma condenação sobre ele, né? E ele falou: Senhor, não posso suportar isso. E Deus falou: olha, aquele que te matar, Deus colocou um sinal em Caim, e aquele que matar Caim será vingado 7 vezes. Então havia aí um nível de condenação, né, de fruto daquele assassinato, de uma vingança de 7 vezes. Aí, continuando no mesmo capítulo, lá no verso 23 e 24, de Gênesis 4 mesmo. Amém? Esperando. 23. Gênesis 4 mesmo. Gênesis 4, 23 e 24. Isso. O que foi que aconteceu? Caim cometeu aquele pecado, houve lá a consequência da vingança de 7 vezes, e Caim teve os seus descendentes. Na descendência de Caim, nasceu esse camarada aqui chamado Lameque. E aconteceu isso. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Versículo 24. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Amém? Então o que foi que aconteceu? Lameque viveu um nível de degradação mais baixo, mais miserável do que o próprio Caim. Caim matou uma pessoa, Lameque matou 2. E essa tradução aqui que fala de 77, em algumas traduções, por causa do original, do grego, né, do hebraico para o grego e do grego para o latim, né, houve algumas modificações, então ela tem 2 interpretações, ou é 77 ou é 70 vezes 7. E na minha Bíblia, né, quando eu disse 70 vezes 7, que foi a vingança, né, sobre o que Lameque fez, eu lembrei de uma outra palavra que está lá em Mateus,
no capítulo 18, 21, que faz referência a essa vingança aqui de Lameque. Mateus 18, 21. Amém. E diz assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém, queridos? Então, todo o nível de condenação que essas dominações causaram sobre a vida de Caim, sobre a vida de Lameque, sobre o gênero humano, sobre o ser humano, em Cristo foram todas o que abrangidas, e houve uma redenção total de todo o mal que caiu sobre nós, sobre a humanidade. Então, queridos, às vezes alguém pensa assim: eu fiz tanta coisa tão terríveis que ninguém sabe o que eu fiz, que eu não mereço o perdão. Mas Cristo, ele destrói tudo, queridos. Esse reino, ele abrange todos os reinos, amém? Ele domina sobre todos os reinos. E o Senhor, em Cristo, há uma redenção total de todo pecado e de todo o mal que pode haver sobre a sua vida. E eu queria que todo mundo ficasse de pé. E eu queria que abrisse lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 13. Isso, é do 13 ao 18, tá? E diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Amém, queridos? Esse contexto aqui, em que Jesus está com seus discípulos, em que ele pergunta assim: quem as pessoas estão falando que eu sou? As pessoas que não tinham intimidade com o Senhor, que não estavam próximas dele, elas especulavam muitas coisas. Tu és alguns profetas, tu és João Batista, Elias, Jeremias, fulano de tal. E ele perguntou assim: e vocês que estão próximos de mim? Quem vocês dizem que eu sou? E o Senhor pergunta essa noite para cada um de nós que nos aproximamos dele, que estamos próximos do Senhor, que oramos a ele, que buscamos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: ninguém te revelou isso, senão o céu, senão o Pai, pelo Espírito Santo, foi te revelado isso. Tu és Pedro, ou tu és Petros, como diz o original. E sobre esta pedra do reconhecimento pela proximidade de quem é o Cristo Filho, eu edificarei a minha igreja. Então, por essa palavra, essa noite, eu posso afirmar e dizer assim: Ariel, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sheila, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Fabrício, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Então, que essa pedra do Senhor, que esse reino de Deus expansivo, que não há nada que pode vencer, não há uma força que seja equiparada, que haja um equilíbrio de forças, porque isso nunca existiu na palavra de Deus. Deus é o nome sobre todo nome, Cristo é o nome sobre todo nome, é o reino sobre todos os reinos, é o poder sobre todos os poderes. Então não há força maior que você diga: quase eu fui derrotado, quase eu perdi. A Bíblia fala pelo contrário, que em mim vocês são mais do que vencedores.
Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, essa noite, Deus, essa é a tua palavra, Senhor. É a verdade do reino de Deus sobre a vida da igreja, Senhor. Sobre a vida de todos os teus filhos, Senhor. Porque um dia antes de te conhecermos, Senhor, não havia um reino para destruir todos os reinados e principados, Pai, potestades, Senhor, autoridades, Senhor, do mal sobre as nossas vidas, e reinos foram implantados, Pai. Dominações foram colocadas, Senhor, muitas vezes por uma proposta muito boa, Senhor, de ouro, de valor, de benefícios, mas isso, Senhor, nos levou a uma dominação mais lamentável, Deus, ao nível, Senhor, de ser dominado de uma forma mais miserável, Deus. Foi para a prata, foi para o bronze, foi para o ferro e foi para o barro, Senhor. E talvez em algumas áreas da nossa vida essa noite, muitos ainda se encontram, Senhor, no barro das dominações. Muitos ainda se encontram, Senhor, no barro do medo, Deus, no barro da ansiedade, Senhor, no bairro, Senhor, das prisões emocionais, das enfermidades, Pai, das mentiras, Senhor, da pornografia, Deus, da desonestidade, Senhor. E essas dominações, elas têm ditado a nossa forma de viver, Senhor. Tem paralisado a caminhada de muitos dos teus filhos, Pai, de muitas pessoas, Senhor. Mas tu, Senhor, és a revelação da pedra que foi cortada, Senhor, não com auxílio de mão. E ela veio, Senhor, e ela está aqui essa noite, Deus. Ela está estabelecida sobre este lugar para quebrar, Senhor, toda a dominação sobre a vida, Senhor, de todos os teus filhos, Pai. Se há algo, Senhor, se há uma prisão, há correntes, Senhor, existem amarras, Senhor, que tem, Senhor, feito os teus filhos serem pisados, Deus, por domínios e governos, Senhor. Que essa noite, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos gritar de verdade no Senhor, Pai. Para, Senhor, bradar, Senhor, o rugido do leão, que ruge, Senhor, de cima da montanha, porque é o líder, é o que reina sobre todo o reino, Senhor. És a força, Senhor, sobre todas as forças, Deus. Então começa, Senhor, um trabalho de implosão, Senhor, de todo o mal, porque para isso o Filho de Deus foi manifesto, para destruir as obras do diabo, Senhor. Oh, querido, peça ao Senhor, fale ao Senhor. Você sabe aquilo que você passa, você sabe aquilo que tem te dominado, você sabe aquilo qual você tem sido derrotado. Onde está o barro das dominações sobre a sua vida? Então chame ao Senhor, chame essa pedra para a sua família, para a sua casa, para a sua vida, para que comece realmente um trabalho de quebra de todas essas dominações e de estabelecimento desse monte da salvação de Deus, da expansão do reino de Deus. Então venha, Senhor, essa noite, expande o teu reino em nós, Senhor. Expande o teu reino sobre a vida de todos os teus filhos, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor. Quando nós falamos, Deus, venha encher, Senhor. Aonde há escuridão, Senhor, a escuridão, os reinos, às vezes, eles tentam, Senhor, se estabelecer em cantos, em extremidades, Senhor. Mas que a luz do Senhor venha dissipar todas as trevas, iluminar todo o corpo, Senhor, trazer à tona tudo aquilo que degrada, Senhor, as nossas vidas, Senhor, degrada os teus filhos, Pai. Que haja aqui, Senhor, se levante uma geração de homens vitoriosos, de mulheres vitoriosas, de famílias vitoriosas, para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos andar, Senhor, com a cabeça erguida, como aqueles que já venceram, porque de fato nós já vencemos em Ti, Senhor. Já existe uma vitória no Senhor. Então que o nosso ânimo, que os nossos passos, Senhor, sejam passos firmes no Senhor, Deus. Que sejam passos elevados, Senhor, em cima da rocha que és Tu, Senhor. Oh Deus, aleluia, Senhor. Que as pessoas que venham, Senhor, ter conosco, se relacionar conosco, não encontrem dominações, mas que elas encontrem
pedras de livramento, Senhor, que elas encontrem o Senhor, que é a pedra que destrói as dominações, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo ao podcast Centro Cristão da Família Ananindeua. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nosso Facebook, Instagram ou TikTok, como Centro Cristão da Família. Você também pode ouvir essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube/Centro Cristão da Família. Seja muito bem-vindo à nossa casa apostólica.